Queridos, a gratidão nos conecta ao Espírito de Deus. A gratidão nos conecta. Quando nós começamos a entender que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e esse Espírito, ele foi uma disponibilização do Deus Pai e do Deus Filho para nós, e muitas vezes nós não conseguimos agradecer. O que eu quero te dizer nessa noite, nesse tempo, é que o que eu recebi do Senhor é o que eu vou transmitir nessa noite. E eu recebi em mim o Espírito que me adota como filha. E muitas vezes nós não temos a consciência disso. Nós não temos essa consciência de como foi formada a nossa filiação. Mas nessa noite, queridos, nessa noite nós vamos entrar um pouquinho nessa questão. Porque os tempos que nós estamos vivendo, quando se fala em adoção, existe tanta repulsa. Você já observou isso? Queridos, existe tanta repulsa. A gente pensa 10, 20, 30 vezes. A gente começa a falar: não tenho meu DNA, como vai ser no futuro? Mas nós esquecemos que nós fomos adotados, e quem nos adotou não olhou para o nosso DNA. Quem te adotou não olhou para o seu DNA, não olhou para o teu passado, mas ele diz: daqui para frente sou eu que vou te conduzir. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu gostaria, pode soltar aqui para mim, Aninha, o tema, porque eu gostaria que isso ficasse muito bem fixado na sua mente, no seu coração. Porque o Senhor, o nosso Pai, Ele tem ministrado isso em mim há mais de um ano. Há uns 2 anos aproximadamente. E queridos, eu vinha falando isso com muita frequência. Mas de um tempo eu comecei a parar de falar. Eu comecei a parar de falar porque parecia, às vezes, até que estava ofendendo alguém. Parecia que era uma mensagem, uma palavra impenetrável. Mas eu quero te declarar que o espírito da religiosidade, ele caiu por terra, porque o espírito da filiação, o espírito da adoção, é aquele que prevalece na tua e na minha vida. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Vamos começar. Aninha, põe aí para mim, por gentileza. Eu queria ser bem breve. Romanos capítulo 8. E depois nós vamos ver Gálatas também, Gálatas capítulo 4. Só para a gente tentar fazer uma junção aqui, para ficar com melhor entendimento. Filiação por adoção. Romanos 8, 14 diz assim. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, mas que você lesse assim com muita atenção, para a gente tentar discorrer um pouco mais de entendimento. E diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí o 15 diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo,
Se você observar, olha, porque não recebeste o espírito de escravidão. Esse espírito está com letra minúscula. Então está se tratando do nosso espírito, do espírito que nós recebemos quando nós nascemos, ok? Não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo, mas recebeste o espírito de adoção. Então a palavra está nos dizendo que desde quando nós recebemos o nosso espírito, o nosso fôlego de vida, nós ali já estávamos recebendo o espírito de adoção. Ok? Estão comigo? Os dois estão com letra minúscula. Baseado no qual clamamos Abba. A gente costuma falar Abba Pai, né? Abba e Pai é a mesma coisa. Então nós só podemos chamar Deus de Pai se nós recebermos o espírito de adoção. Vamos discorrer. Aí o 16 diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com esse nosso espírito. Aqui no 16, o próprio Espírito já está com letra maiúscula. Já se trata do Espírito de Deus, que diz o próprio Espírito. Próprio está falando de uma pessoa, está falando de alguém. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós começamos a entender que somente aqueles que recebem, né, a direção, o direcionamento do Espírito Santo, do Espírito de Deus, esses podem ser chamados filhos de Deus. Mas pastora, todos são filhos de Deus. Deus, Ele fez a todos, sim, queridos, mas quando houve a queda do homem, todos nós, como diz Davi, nascemos em pecado. Então, aqueles que nascem em pecado não têm a filiação do Pai. Perdemos esta filiação, perdemos essa conexão, porque quando Deus criou o homem, a ideia de Deus, a ideia original de Deus, era que a família aumentasse. Você consegue entender isso comigo? Mas quando houve a queda do homem, houve essa separação. E aí, queridos, nós já não podemos ser chamados filhos de Deus desde o nascimento. Nós somos feituras ou criaturas feitas pela mão de Deus, mas não somos filhos de Deus. E aí, pastora, qual é o caminho para que eu receba essa filiação, para que eu entenda, eu aceitei a Jesus, eu sou crente, pastora, eu oro, eu falo com Deus. Você sabe quando às vezes as pessoas falam assim, Deus é Pai. Já ouviram essa expressão? Com certeza já. Não, mas Deus é Pai. Geralmente se recorre a essa expressão quando se está em apuros, ou quando você quer algo para si, ou quando você precisa de um escape, de um livramento. Aí com certeza você vai dizer Deus é Pai. Com certeza se diz Deus é Pai, mas a Bíblia diz que somente os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não se deixe enganar, não se deixe enganar por falácias, não se deixe levar, queridos, por aquilo que fala-se como costume. A nossa vida precisa ser pautada na palavra. E nós fomos feitos filhos de Deus por adoção. E por isso que eu comecei falando que a adoção, hoje em dia, a gente ouve, né, é tão difícil. Tantas crianças, tantos jovens, tantos adolescentes que
eles vivem boa parte da sua vida sozinhos, sem um pai, sem uma mãe, no abandono. Por quê? Porque por muitas vezes o ato de adoção tornou-se uma propaganda. Mas eu quero te dizer, o nosso Pai, Ele enviou o Espírito dele para nos adotar. E o interessante é que a Bíblia fala que Deus ele enviou o Espírito dele e também fala que Jesus enviou o Espírito dele. Quem está certo e quem está errado? Nenhum nem outro, os dois estão certos, porque é o mesmo Espírito que atua com o Pai, atua com o Filho e atua na tua vida também. Se você olhar, se você for ler um pouco mais, você vai ver que a Bíblia fala que o Espírito ressuscitou a Jesus. Então esse mesmo Espírito, ele tem o poder de me ressuscitar e de te ressuscitar e ressuscitar tantos quantos precisem de ressurreição, tantos quantos queiram a ressurreição. Porque muitas vezes o ser humano pensa que está vivo, mas está morto. Porque ainda está lá no tempo da separação. Ainda está vivendo debaixo do engano, dizendo, eu sou filho de Deus. Às vezes até fala assim, eu também sou filho de Deus. Eu mereço isso porque eu também sou filho de Deus. Queridos, se fosse por merecimento, nós não teríamos nada. É por graça, é por doação, é por dação. Nós não merecíamos que Jesus viesse como primogênito, na verdade como unigênito, para se tornar o primogênito. Quando eu falei isso, acho que semana passada, eu fico imaginando o conselho do céu, o conselho da Trindade, né? E o pai falando, a nossa família precisa crescer, porque houve uma cisão lá no Éden, né? A Bíblia diz que Deus ele já havia preparado um plano antes da fundação do mundo. E aí no conselho, eles decidiram, nós vamos resgatar. A Bíblia diz que o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E por muito tempo nós achávamos que o que se havia perdido era eu e você. Não, queridos. Eu e você, queridos, já havia um plano redentivo para nós. O que se havia perdido foi o domínio que ele entregou ao homem, que foi parar nas mãos de Satanás. Mas quando Jesus decide se tornar meu irmão, me resgatar com seu próprio sangue, te resgatar com o sangue dele, ele vai, a Bíblia diz que ele vai no inferno, toma a chave, e ele resgata o domínio para que eu e você hoje pudéssemos governar. Para que eu e você hoje pudéssemos falar, eu sou filho, eu sou filha. E muitas vezes nós começamos a nos sentir tristes, né? Porque a gente acha assim, olha, Deus abençoa a fulano, abençoa não sei quem, e a mim? Eu acho que Deus não se lembra de mim. A Bíblia fala lá no Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos por Ele, quando nenhum deles havia. Então, quem é que está esquecendo quem? É Deus que está esquecendo de você e de mim? Ou sou eu que não estou me atentando que eu preciso ter um relacionamento cotidiano e diário? Eu não sei se eu fui redundante, mas enfim. Ou somos nós que estamos esquecendo? Quando a gente lembra da oração do Pai Nosso, o que a gente fala? Eu vou contar aqui uma historinha de quando ela era pequena. Quando a gente ensinou ela a orar, né, o Pai Nosso, aí ela começava a orar e tal. Mas ela falava tão forte quando ela assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando falava do pão, ela sentia uma força tão especial. E quando nós falamos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a gente não diz que a palavra de Deus é o nosso alimento.
Por que tem dias que eu passo sem comer, sem me alimentar dessa palavra? É porque, queridos, eu ainda não atentei que eu preciso ter relacionamento. E o relacionamento com o Pai, ele começa em primeiro lugar a partir da palavra dele. Porque lá em João 15, ele diz, o próprio Jesus diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão tudo e vos será feito. Mas nós muitas vezes queremos chegar diante dele com as nossas palavras. Mas Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirá tudo e vos será feito, concedido. Não, mas eu vou com as minhas palavras porque eu também sou filho. Nós somos filhos, sim. Mas a Bíblia nos diz que nós somos herdeiros de Deus, mas nós herdamos junto com Cristo. Somos co-herdeiros. E da cultura que Jesus nasceu e foi criado, a cultura judaica, o filho mais velho é o que tem autoridade. O filho mais velho é o que tem a responsabilidade. O filho mais velho é o que governa. Aí a Bíblia me diz que ele nasceu, ele veio, né? Deus, ele liberou o seu unigênito, seu único filho, para que ele ressurgisse como o primeiro de muitos. Então, não tem como eu ir ao Pai se não for através da palavra de Jesus. Vamos lá em Gálatas. Vamos lá Gente, é muito engraçado, né? A gente planeja um negócio, faz um esboço bonitinho. Aí, quando você chega aqui no ambiente da casa, aí você começa a entender que você não sabe o que vai dizer. Aí você tem que dizer o que eu recebi do Senhor, é o que eu também vos entreguei. Ai, vamos lá, Gálatas 4, aonde está baseado o nosso tema. Eu queria falar de filiação por adoção, gente. Vamos lá, diz assim. Vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz o seguinte. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo, mas ele não tem idade, não tem maturidade para poder decidir sobre sobre tudo que ele tem. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, vamos lá, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, preste atenção nesse versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis andar ainda a escravizar-vos?
Queridos, quando eu li isso aqui hoje, eu tomei um susto. Eu tomei um susto porque eu estudei direito. E todos nós temos um conhecimento, né? Todos nós que estudamos ou não, nós temos um conhecimento que existe uma ação, que o nome dela é reconhecimento de paternidade. Quando eu olhei isso aqui, diz assim, ó, mas agora que conheceis a Deus, aonde está Deus? Troque por Pai. Mas agora que conheceis ao Pai, ou melhor, sendo vós conhecidos por Ele. Queridos, isso é tremendo. Isso é tremendo porque Deus, como já foi falado aqui, Ele não é um pai omisso. Ele é aquele que você o reconhece como pai, você o conhece como pai, e Ele te reconhece como filho. Queridos, nós discorremos sobre isso aqui. Eu fico desesperada. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no discorrer desses versículos. Aqui foi dada uma ordem pelo Pai, para que o Filho viesse. Para que o Filho viesse e derramasse o seu sangue, para que nós pudéssemos ser irmãos. Na verdade, quando Ele veio, você lembra o versículo que Jesus fala o seguinte, para os discípulos, eu vou para o Pai, mas vos enviarei um outro Consolador. Tem outra passagem que ele diz que iria para o Pai, mas ele enviaria o Espírito da verdade, que nos levaria a toda a verdade. Queridos, a trama estava sendo desenrolada. Jesus, ele estava dando todos os sinais, e nós hoje somos privilegiados, porque os discípulos, queridos, demoraram um pouco para entender. Só a partir do apóstolo Paulo que começou a vir esse entendimento poderoso sobre a nossa filiação. Queridos, aí Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o meu Espírito. Então aí você vê Jesus falando o meu Espírito, e Deus falando o meu Espírito. E Ele ainda falou mais, se eu não for, Ele não pode vir. Se eu não for, Ele não vem. Por quê? Porque se Jesus fica, toda a atenção seria voltada para Ele. E o Espírito que nos convence não teria espaço. O reino dos céus é organizado, queridos. Essa é uma família organizada, cada um no seu espaço, cada um desenvolvendo a sua função. Mas o propósito é um só. É para que o nome do Pai seja glorificado. O próprio Jesus, ele fala, né, que o Pai seria glorificado nele. E muitas vezes, como filhos adotados pelo Espírito de Deus, nós não pensamos em viver uma vida de forma que glorifique o Pai. Aí nós terminamos de ler essa questão. Então o Espírito, ele vem e nos adota. Aí a Bíblia, voltando para Romanos, diz o seguinte, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste um espírito de escravidão. Aí apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele fala, você já foi adotado, você já conheceu o seu pai, você já foi reconhecido por ele. Por que você quer voltar novamente a ser escravo? Por que você quer voltar novamente a práticas antigas? Por que você quer voltar novamente a chamar o teu pai somente de Senhor? Por que você vive pensando em um salário quando o teu pai ele tem para você uma herança e tem presentes? Por que você quer voltar, queridos, a ter um tempo de comunhão, não com o Espírito de Deus?
Se você for estudar um pouco mais sobre o Espírito de Deus, você vai ver que Ele nos ensina todas as coisas. Você vai ver que Ele é o Consolador. Você vai ver que Ele é aquele que está do seu lado, que é o Paracleto, que é o teu advogado. Você vai ver que Ele é aquele que regenera. O que é regenerar? É gerar novamente. Você vai ver que Ele é aquele que a Bíblia fala que nós precisamos ser nascidos da água e do Espírito. Então por que eu não vou ter relacionamento com o Espírito de Deus? Por que eu vou rejeitar essa adoção? Mas hoje, nessa noite, eu tenho certeza que você vai começar a entender o que significa uma adoção. Queridos, adoção é um ato de amor. Adoção é um ato de generosidade. E quando uma criança ou uma pessoa, porque não só crianças são adotadas, mas jovens até 18 anos podem ser adotados. Priscila está aí para me confirmar isso. Podem ser adotados. Davi, até 18 anos. Jovens até 18 anos podem ser adotados. Né? Então, quando há uma adoção, sabe o que acontece com o teu registro inicial? Ele é rasgado. No período da adoção, no momento da adoção, todo o seu vínculo com o passado, ele é rasgado, ele é quebrado. É como se diz, não existe mais, não existe mais. Daqui para frente, você tem uma nova família, você tem alguém que te guia, você tem alguém que se responsabiliza por você. Sabe quando a Bíblia diz que o nosso escrito de dívida foi rasgado ou foi pregado na cruz? A tua certidão de nascimento no pecado foi pregada na cruz. É daqui para frente. E muitas vezes nós não entendemos isso. Você já ouviu falar também, vamos traçando paralelo com a nossa realidade. E já passei muito. Vamos traçando paralelo com a nossa realidade. Você já viu quando um filho é adotado, né? E aí, uma coisa que eu preciso deixar claro para você. O Pai, o Filho e o Espírito, eles nunca esconderam que você é adotado. Eles nunca esconderam isso. Nós que nunca prestamos atenção nisso. Tá? Voltando. O que eu estava falando mesmo? Então, a nossa certidão é rasgada. Eu lembro disso que eu falei. Gente, tinha algo tão importante para eu falar. Mas eu vou voltar para cá. Eu esqueci mesmo. Deu um branco aqui. Deu um branco. Tá. É da ingratidão que eu queria falar. Existem filhos que eles são adotados, são cuidados, são amados. Mas em dado momento, eles começam a querer conhecer os pais. É um direito que se tem? Sim, é um direito. Mas será que um filho que foi adotado, que foi amado nas formas legais, seria legal ele conhecer a sua família originária? Ok, mas seria legal ele deixar todo aquele lugar, todo aquele carinho para poder voltar para lá? Gente, saber de onde eu vim não é problema algum. O problema é quando eu quero voltar. O problema é quando eu esqueço aquilo que eu recebi. Você lembra quando nós começamos a falar aqui sobre gratidão? Os céus se abriu, o Espírito se manifestou nessa casa. Queridos, um coração grato, ele tem o direito de ver o milagre da vida acontecer novamente. Aí a gente vem para o nosso direito.
Aí a gente olhando no nosso direito, não só o direito brasileiro, mas eu creio que todas as formas de legislação sobre direito, sobre família, a adoção ela é irrevogável, ok? Entenda comigo, a adoção, repete comigo, ela é irrevogável. Por quê? Porque a tua certidão antiga foi rasgada. Então, quem te adotou não vai te mandar embora. Ok? Mas existe uma forma, um motivo, uma forma legal que a adoção pode ser revogada. Sabe qual é? A ingratidão. Quando o filho adotado se torna ingrato, né? Porque a ingratidão, ela gera uma série de coisas. A ingratidão, ela gera desonra. A ingratidão, ela gera sentimentos de vingança. A ingratidão, ela gera sentimentos de hostilidade. E quando você começa a somatizar todos esses sentimentos, queridos, o final não vai dar bom. Nós temos visto aí tantas situações e eu vou te falar, não só a adoção ela pode ser revogada, mas a paternidade originária ela também pode ser revogada. Você já ouviu alguém falar, eu vou deserdar você? Ela também pode ser revogada. Mas eu quero te dizer, o nosso problema, o problema nunca está lá em cima, o problema sempre está aqui embaixo. Quando nós, como diz Gálatas aqui, você foi reconhecido, você conheceu o seu pai, você foi reconhecido por ele, mas aí você quer voltar novamente. Leia Gálatas 4, leia Gálatas 4. Você quer voltar novamente a ser escravizado? Porque, queridos, quando nós não temos uma família, quando nós não temos alguém que é por nós, quando nós não temos uma filiação definida, queridos, infelizmente, a escravidão está sobre os nossos ombros. Porque não existe dois reinos. Não existe dois reinos, na verdade só existe um reino e um império. Aí a Bíblia fala aqui em Colossenses, capítulo 1, que diz assim, ele, está falando de Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muitas vezes nós estamos trocando um reino por um império. Nós estamos preferindo ser governados por um imperador do que por um pai, do que por um rei, do que por aquele que te adotou como filho, não como escravo, não como servo. Mas, pastora, servir a Deus é tão bom. Sim, Ele te chamou para servi-lo, sim. Ele te adotou para servi-lo, sim. Mas como filho. Sabe por quê? Todo filho tem direito, em primeiro lugar, à filiação. Tem direito à família. Tem direito à herança. Tem direito a presentes. E quando nós entendemos que não tínhamos esses direitos e hoje temos e decidimos viver à base da ingratidão, reclamando, falando o tempo inteiro, ai, Deus não me vê, Ele não me ouve, Ele não me entende, está demorando, o que eu pedi está demorando, ai, não chegou. Queridos, foca naquilo que você já tem, foca naquilo que existe, foque na tua filiação, foque que o Jesus, Ele falou, eu vou para o Pai para vos preparar lugar. Ele não falou, eu vou para o Pai para vos preparar um trabalho. Não. Ele falou, eu vou para preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. E quando nós entendemos, queridos, que nós fomos feitos filhos
de Deus, através da adoção, através da liberalidade dos céus sobre nós, aí a nossa vida começa a mudar. Aí a nossa história já foi mudada. A história de muitos aqui já foi mudada, mas a mentalidade ainda continua a mentalidade de escravo. Se nós olharmos o povo de Deus, a história já havia sido mudada. Eles já não eram mais escravos, mas a mente deles ainda estava presa. Então o teu problema não está na paternidade, o problema está na filiação, porque eu preciso decidir ser filho daquele que já me reconheceu. Mas quando nós decidimos ser servos, querido, nós vamos ter o que servo tem. Um salário e tchau. Eu quero ser usado por Deus. Tu quer ser usado como o quê? Como filho? Ou como servo? E, na verdade, eu até discordo um pouco desse termo que a gente usa muitas vezes, né? Fulano foi usado por Deus, porque aquilo que é usado é jogado fora, gente. Raramente você pega algo que foi usado e fica guardando para a eternidade. Não, ele não te usa. Ele só te posiciona no lugar que você precisa estar. Então você não é usado, você é um filho posicionado. E é isso que ele quer. Você entender que é filho e se posicionar como um filho. Dizer, eu tenho um pai, eu tenho paternidade, mas eu também sou filho. Dizer que tem um pai é mole, né? Mas dizer eu sou filho é mais complicado, porque o filho ele tem que obedecer. E muitas vezes nós não queremos obedecer. Mas quando nós entendemos, queridos, a nossa filiação por adoção, nós decidimos ter um coração grato. E aí não vai precisar ninguém ficar falando para você, adore a Deus, levante suas mãos, né, ajoelha, dá pulo. Não, eu preciso entender. Eu quero orar hoje para você, nessa última campanha, nesse último dia de campanha, vamos dizer assim, né, sobre filiação. Eu quero orar sobre a sua mente. Mas eu quero te dizer, você precisa decidir. Você precisa decidir ser filho. Você precisa decidir se submeter àquilo que o teu pai está falando, àquilo que o Espírito está falando. Porque Jesus, ele falou o seguinte sobre o Espírito que está na terra, que é esse Espírito que nos adotou e que cuida de nós. Está lá em João, se eu não me engano, 14. Você pode começar a ficar de pé? Ele fala o seguinte, né? Eu vou para o Pai e vos enviarei o meu Espírito. E ele falará, o Espírito vai falar, tudo aquilo que ele ouviu de mim e do meu Pai. Então eu preciso o quê? Estar atento para ouvir o que o Espírito de Deus vai me falar. Eu preciso querer ouvir. Sabe quando um filho está perto da mãe, que a mãe está falando, está aconselhando, e ele está, não, minha mãe é chata, minha mãe é não sei o quê, minha mãe é não sei o que lá. Muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele está nos falando. O problema é que ele fala de forma sutil. Ele fala de forma sutil, sabe? Porque a Bíblia diz que ele nos convence, mas só é convencido por ele quem se deixa ser convencido. Quem tem o coração quebrantado, quem tem um coração de filho. Às vezes nós estamos com o coração de servo, mas querendo ouvir a voz do Espírito, o servo só se relaciona com o seu Senhor. Mas um filho se relaciona com o seu Pai e com o seu Espírito. Queridos, nessa hora eu vou te pedir para ficar de pé. Você pode estar de pé? Porque eu vou estar orando por você, pela sua mente,
para que você nunca mais volte para o lugar de servo. Para que você nunca mais tenha o desejo de voltar para o império das trevas. Mas que você tenha a convicção de que você está no reino do Filho do seu amor. E esse reino também te pertence. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você precisa entender isso. Ei, a minha cidadania é outra. Eu represento um outro reino. Eu represento uma outra pátria. Mas eu não represento como escravo. Eu represento como filho. Eu represento uma outra família. Queridos, eu vou falar algo para vocês. Todas as vezes que eu preciso tocar nesse tema, que eu preciso falar sobre isso, existe uma resistência muito grande. Eu comecei a sentir isso já lá de casa, mas eu falei, os filhos que estiverem lá vão ouvir. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nenhum deles vai voltar com a mentalidade de servo, porque o teu sacrifício não foi em vão. Oh, nemasheki arabasore barabaselerebas. Começa a pensar aí no teu lugar. A sublimidade de ser filho por adoção. Comece a pensar aí no seu lugar, que a Trindade se moveu por você. Isso indica que você não é qualquer um, que você não é qualquer coisa. A Trindade se moveu por você. Comece a pensar aí, você que é pai, você que é mãe, ficar sem um filho. Esse dia eu estava conversando com uma amiga e ela só tem um filho. Na verdade é o filho mais novo. E ele passou no concurso da Marinha e ele ia para outro estado. Essa mãe estava se debulhando em lágrimas. Agora pensa, queridos. Pensa o Rei do Universo, o Senhor da eternidade, a Trindade reunida, fica faltando um, porque precisava vir à terra para te resgatar e me resgatar. Comece a pensar aí na dor do Pai. Comece a pensar aí, queridos, na aflição do Espírito. Nós não levamos isso em conta. Ei, nós não levamos isso em conta. Então nós vivemos de qualquer maneira. Nós temos facilidade de voltar a nossa mentalidade, queridos, para o império, porque o império parece ser melhor, porque o império parece ser mais bonito, porque o império não tem regras e no reino tem regras. Mas eu vou te dizer, as regras e as leis são cercas de proteção para a sua vida. Não é porque o teu pai quer te matar, não é, queridos, porque ele quer te privar de coisas. Não é, não é. É para mim e para a tua proteção, porque quem te fez tem a tua planta, quem me fez tem a minha planta. Embora ele tenha nos feito, ele não quer ser só o feitor, ele quer ser o nosso Pai. Então nessa noite eu quero declarar, se você quiser, que a tua mentalidade vai ser destravada. A tua mentalidade, a tua mente vai ser destravada. Eu sei que foram muitos anos tendo orgulho de falar que é servo. Queridos, mas no momento que nós recebemos uma palavra, ei, que nos diz, vós não sois mais servos.
servos, eu vos chamo de amigos. Eu não morri para ter servos. Os servos são os meus anjos que me servem de maneira excelente. Ei, eu morri para ter irmão, diz Jesus. E o Pai diz: eu enviei meu filho para que eu tenha filhos. E o Espírito diz: eu vim para te adotar, para te ensinar, para ensinar aquilo que está no coração do Pai, para te ensinar a ser como meu filho é. Nós não temos desculpas de dizer que Jesus fez tudo porque era Jesus, porque nós temos o Espírito que nos ensina, nos ensina. O problema é que muitas vezes nós não queremos aprender, não queremos aprender, mas é necessário aprender, aprender. Diga: eu preciso aprender, eu preciso aprender, eu preciso aprender, eu preciso aprender, aprender a ser filho amado. Eu preciso aprender, eu preciso aprender a ser filho amado. Ei, eu quero te dizer que a tua filiação terrena em momento algum define a filiação celestial. E eu quero te dizer ainda mais: você pode se declarar filho, porque você foi adotado. Você foi adotado, você recebeu o Espírito que te adota e que te ensina todas as coisas. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua mente que todo espírito de mais tardia, que todo espírito de escravidão caia por terra agora. Que se levante o nome do Espírito da verdade, do Espírito da adoção. Para aqueles que querem, você foi adotado, e muito bem adotado. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. O amor dele te encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você pode cantar isso com convicção. Fala pra tua alma. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Reconhecimento de paternidade. Eu era órfão, Hoje sou filho. Hoje sou filho. Ei, reconhecimento de paternidade. Deus, chama na mão, eu lembro que no início do culto, a Diane começou a dizer que filhos estavam nascendo hoje. Ei, filhos estão nascendo hoje. Filhos convictos, filhos amados. Oh, e esse filho é você. Nós não somos mais órfãos. Oh, isso traz uma alegria no meu coração. Ei!